Meu marido me trouxe um chá de hortelã e se sentou na minha frente, mexendo no celular, à espera de que eu bebesse. Nesse momento, a babá voltou dizendo que tinha esquecido o cachecol e esbarrou na mesinha de centro. A xícara caiu no chão e se quebrou. Meu marido ficou furioso, gritou com ela e a despediu na mesma hora. Mas antes de ir embora, a babá se aproximou de mim e cochichou algo no meu ouvido que fez meu corpo gelar. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escrevam de onde estão nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a vocês uma boa escuta desta história envolvente. Ana conheceu Rafael no outono, no 4º ano da faculdade. Estava frio e ela ficou parada na entrada do prédio principal, tentando acender um cigarro contra o vento. O isqueiro não funcionava, a rodinha escorregava, a faísca se apagava, os dedos gelavam. Ela já estava prestes a desistir quando uma chama crepitou ao lado. Um rapaz de jaqueta azul marinho, sem gorro, com cabelo curto, silenciosamente lhe estendeu o isqueiro e se virou para o próprio celular, sem nem tentar puxar conversa. Ana tragou, disse obrigada. Ele acenou com a cabeça. E foi só isso. Nenhum fogo de artifício, nenhuma borboleta no estômago. Apenas um rapaz que lhe emprestou o isqueiro e não se impôs. Depois ela o viu no refeitório. Ele sentava sozinho, lia algo no tablet, comia devagar, sem se distrair. A colega de turma, Letícia, percebendo o olhar de Ana, murmurou: "É o Rafael, da Faculdade de Direito. Quietinho, mas dizem que é inteligente. Não é daqueles que ficam correndo atrás das meninas." Ana deu de ombros e esqueceu, ou achou que tinha esquecido. 2 semanas depois, eles se cruzaram na escada da biblioteca. Ana carregava uma pilha de livros. O volume de cima começou a escorregar, e Rafael o segurou com uma mão, sem nem diminuir o passo. "Terceiro andar?" perguntou ele, e quando ela acenou com a cabeça, pegou metade da pilha. Subiram em silêncio. Na porta da sala de leitura, ele pousou os livros no parapeito e disse: "Rafael." Ela respondeu: "Ana." Ele foi embora pelo corredor sem olhar para trás. Assim começou, não uma história de amor, mas uma série de cruzamentos breves. Ele não a convidava para sair, não mandava mensagens longas, simplesmente aparecia por perto com uma regularidade despretensiosa que a princípio parecia coincidência. Na fila do café da máquina do 1º andar, no ponto do ônibus depois da última aula, na banquinha de livros perto do metrô, onde Ana gostava de vasculhar edições antigas. A primeira conversa de verdade aconteceu no inverno, quando a biblioteca ficou sem aquecimento e todo mundo foi embora, mas os dois ficaram porque precisavam terminar o trabalho de conclusão. Ficaram sentados de jaqueta, aquecendo as mãos nos copos de chá da máquina. E Rafael de repente disse: "Você é a única que não foi embora." Ana sorriu. "Você também." Ele a olhou com atenção, com calma, e pela primeira vez sorriu. Não abertamente, apenas as comissuras dos lábios se moveram, mas foi o suficiente. Algo deu um clique dentro de Ana, como aquela rodinha do isqueiro que finalmente encontra a faísca. Eles passaram a se ver com mais frequência. Não chamavam isso de encontros, simplesmente iam juntos ao refeitório, voltavam juntos para casa. Às vezes, paravam numa cafeteria perto do parque, onde Rafael sempre pedia café americano sem açúcar e Ana um café com leite com calda de caramelo. Ele não tentava impressionar, não se vangloriava, não contava longas histórias sobre si mesmo, mas escutava de verdade, sem interromper, sem puxar a conversa para o próprio lado. Quando Ana reclamava da professora de macroeconomia, ele não dava conselhos nem dizia "deixa pra lá". Apenas concordava com a cabeça, fazia perguntas precisas, e isso já bastava para aliviar. O amor não chegou como um lampejo, mas como um calor suave e lento, como um aquecedor ligado depois de um outono frio. A princípio morno, depois cada vez mais quente, e de repente você não consegue imaginar como viveu sem esse calor. Ana não conseguia apontar o dia exato em que percebeu que estava apaixonada. Apenas descobriu em algum momento
que o procurava com os olhos no corredor, que o coração batia mais rápido quando chegava uma mensagem dele. Curta, sem emojis, direta. Refeitório de tarde. E que a noite sem a voz dele parecia vazia. Rafael confessou primeiro, sem pompa, sem rosas e champanhe. Eles caminhavam da estação de metrô sob uma chuva fina. Ana escorregou numa folha molhada. Ele a segurou pelo cotovelo e não soltou. Andaram assim meio quarteirão, de mãos dadas, e na porta do prédio ele disse: "Acho que já não consigo sem você, tudo bem?" Ana riu, de surpresa, de ternura, porque era exatamente assim que queria ouvir aquilo. Não palavras bonitas, mas honestas. O restante do curso passou rápido. Eles não moravam juntos. Rafael alugava um quarto com um colega. Ana ficava na casa da avó Zilda, num apartamento espaçoso de 2 quartos que cheirava a torta de repolho e onde um grande relógio de pêndulo na parede fazia tic-taquear o tempo. A avó aprovou Rafael, disse secamente: "Sério, os olhos não ficam rodando. Isso é bom." Ana sorriu, porque a avó julgava as pessoas pelos olhos e nunca se enganava. Depois da formatura, a vida se acelerou. Rafael entrou num escritório de advocacia pequeno, mas de boa reputação. Começou como advogado júnior, mas logo se destacou. Trabalhava muito, não recusava casos difíceis, lidava com os clientes com segurança. Ana foi trabalhar como contadora numa construtora. Não era um emprego brilhante, mas estável, com carteira assinada e horário razoável. Nas noites eles se encontravam, preparavam o jantar, na maioria das vezes macarrão, porque era rápido e gostoso, e assistiam séries no notebook, sentados no sofá que ainda guardava memórias da infância de Ana. A avó Zilda morreu 6 meses depois da formatura, tranquilamente, dormindo como viveu, sem incomodar ninguém. O apartamento ficou para Ana, um espaçoso 2 quartos num bom bairro, pé direito alto, janelas grandes, assoalho de taco que rangia de um jeito tão familiar que o som apertava o coração de Ana cada vez que ouvia. No armário ainda ficaram pendurados os roupões da avó, e Ana não conseguia se obrigar a guardá-los. Casaram-se 2 anos depois da formatura. Com simplicidade, assinaram os papéis, jantaram num restaurante com os pais e alguns amigos próximos. A mãe de Ana chorou. O pai de Rafael propôs um brinde à família sólida. Rafael estava de terno cinza. Ana, num vestido branco simples comprado numa liquidação. As fotos saíram poucas, porque ninguém pensou em contratar fotógrafo, e as tiradas no celular ficaram mediocres. Mas a Ana bastou uma, aquela em que eles saem do cartório e Rafael a olha de lado, com os olhos levemente cerrados, numa expressão que ela então tomou por felicidade. Foram morar no apartamento da avó. Rafael, a princípio, não mudou nada, apenas trouxe seus livros e os colocou na prateleira do corredor. Depois, com cuidado, propôs: "Que tal colocar o apartamento no nome dos dois? Somos família agora." Ana não entendeu de imediato o que ele queria dizer. Quando entendeu, recusou com delicadeza. Disse que o apartamento era da avó, que era uma memória, que assim ela se sentia mais tranquila. Rafael a olhou por um longo instante e acenou: "Como quiser." E não voltou ao assunto. Ana ficou aliviada na época. Que homem compreensivo, pensou. Não pressiona, não se ofende, respeita. Chegou a lhe dar um ponto positivo mental, como fazia antes com as qualidades do futuro marido em sua lista imaginária. Mais tarde, com o tempo, ela iria revisitar esse momento repetidas vezes e enxergar algo completamente diferente. Eles viviam de forma equilibrada, não perfeita. Perfeita não existe, mas equilibrada. De manhã, Rafael fazia café na cafeteira. Ana preparava sanduíches. Ele saía primeiro, ela meia hora depois. À noite, se encontravam na cozinha, contavam como tinha sido o dia. Rafael passou a ganhar mais. Foi promovido a advogado sênior, conseguiu seus próprios clientes. Ana também cresceu, tornando-se contadora-chefe, com um pequeno aumento e uma grande dose de responsabilidade. Aos sábados iam juntos ao supermercado, enchiam o carrinho com compras para a semana.
Rafael sempre organizava as sacolas no porta-malas de um jeito específico, pesado embaixo, frágil em cima, e isso enternecia Ana. Aos domingos, ela fazia feijoada seguindo a receita da avó, e Rafael lavava a louça ouvindo um podcast de história. A vizinha Dona Valquíria do terceiro andar dizia à mãe pelo telefone: "O marido da Ana é um ouro, quietinho, trabalhador, não bebe, a menina teve sorte." Quando Ana viu os 2 risquinhos no teste, ficou sentada por alguns minutos na beira da banheira, imóvel. Depois foi à cozinha, onde Rafael terminava o ovo mexido da manhã, pousou o teste na mesa ao lado do prato dele e disse: "Pronto." Ele olhou para os risquinhos, depois para Ana, depois de novo para o teste. "Bom", disse ele. Levantou, a abraçou brevemente, beijou o topo da cabeça. "A gente dá conta." Ana esperava algo maior. Talvez um grito de alegria, talvez lágrimas, talvez uma ligação para os pais ali mesmo da cozinha. Mas Rafael simplesmente terminou o café e foi trabalhar. Ela se convenceu de que era normal. Os homens vivem esses momentos de outro jeito. Ele precisa de tempo para assimilar, não é nada grave. A gravidez foi pesada. No primeiro trimestre, um enjoo constante. O cheiro de carne frita a reviravam. Ela só conseguia comer biscoitos de água e sal e beber água com limão. No segundo, ficou mais fácil, mas veio um cansaço denso, que ao fim do dia mal a deixava chegar à cama. Teve que parar de trabalhar antes da licença. O médico insistiu. Ana ficava em casa, navegava em fóruns de gestantes, tricotava meizinhas tortas, mas com empenho, e esperava Rafael voltar do trabalho. E ele passou a voltar cada vez mais tarde. Primeiro às 8, depois às 9, depois perto das 10. As explicações eram sempre as mesmas. "No escritório está havendo uma fusão grande. Estou em evidência, não posso relaxar agora." Ou, "Os sócios estão me observando, podem me oferecer uma participação. É a nossa chance." Ana acenava com a cabeça. Ela acreditava nele, porque não acreditar era assustador. Porque ficar sozinha num apartamento vazio no 8º mês de gravidez e pensar que o marido mentia era um caminho pelo qual ela não queria seguir. O parto começou à noite, na 37ª semana. A bolsa rompeu de repente. Ana acordou na cama molhada e por alguns segundos não conseguiu entender o que estava acontecendo. Rafael não estava ao lado. Ele tinha saído na véspera para uma reunião urgente com um cliente. Ana chamou a ambulância sozinha, digitando o número com os dedos trêmulos e tentando não entrar em pânico. Na triagem do hospital, descobriu-se que o bebê estava em posição errada. Cesariana de emergência. Anestesia. A luz das lâmpadas no teto da sala de cirurgia. Mãos de alguém. A voz do anestesista. Conte de 10. Ela chegou ao 7. Pedro nasceu saudável. Um choro alto. Ana só ouviu algumas horas depois, quando saiu da anestesia. Pequeno, vermelho, com uma penugem escura na cabeça e um rostinho enrugado. Ela o apertou contra si e chorou. De alívio, de cansaço, de uma ternura que jorrou numa onda tão forte que por um momento ficou difícil respirar. Rafael chegou na hora do almoço do dia seguinte, trouxe flores, crisântemos brancos que Ana não gostava, mas nunca havia lhe dito, e uma caixa de bombons para as enfermeiras. Olhou para o filho e disse: "Parece comigo." Ficou meia hora e foi embora. Trabalho. Da maternidade, Ana voltou no 5º dia, debilitada, com a cicatriz que puxava a cada movimento. O apartamento a recebeu com silêncio e cheiro de poeira. Rafael, ao que parecia, não tinha aberto as janelas durante todo esse tempo. Na pia havia louça suja. Na mesa, uma caixa vazia de pizza. Ana colocou Pedro no berço que tinham comprado ainda no outono e sentou no sofá. As pernas latejavam, a cicatriz doía, e da salinha já veio um choro fino e exigente. Ela se levantou e foi amamentar. As primeiras 2 semanas se fundiram numa sucessão interminável de mamadas, fraldas, lavagens e cochilos de 40 minutos. Rafael ajudava pouco. Saía de manhã, voltava à noite, às vezes pegava Pedro no colo por uns 10 minutos, depois devolvia com um: "Ele está chorando, deve querer mamar."
À noite, quando o bebê acordava a cada 2 horas, Rafael puxava o cobertor sobre a cabeça ou ia dormir no outro quarto. Eu acordo cedo, você entende? Dizia ele. E Ana entendia, ou achava que entendia. 2 semanas depois, ela se olhou no espelho do banheiro e se assustou. Rosto cinzento, olheiras fundas, cabelo emaranhado que ela não lavava há 3 dias. Nos olhos, o vazio de um animal acuado. Ficou assim por 1 minuto, segurando a borda da pia, enquanto do quarto chegava de novo o choro de Pedro. E foi então que ela pensou pela primeira vez: sozinha eu não aguento, preciso de ajuda. À noite, enquanto Rafael jantava pastéis requentados, Ana disse: quero contratar uma babá, pelo menos no período diurno, para eu poder descansar e me recuperar. Rafael levantou os olhos do prato. Para quê? Você está em casa. De que descanso você precisa? Ana sentiu algo se contrair por dentro, mas respondeu com calma. Me fizeram uma cirurgia abdominal há 3 semanas. Não estou dormindo. Preciso de ajuda. Ele deu de ombros. Tudo bem, só que seja alguém decente, sem frescura. E espetou o garfo no pastel. Na manhã seguinte, Ana ligou para Letícia, aquela mesma colega de turma que um dia lhe havia falado de Rafael no refeitório. Letícia tinha dado à luz gêmeos 2 anos antes e usava babás constantemente. Tem uma mulher, disse Letícia. Dona Glória. Me foi indicada por uma colega do trabalho. Ex-técnica de enfermagem de clínica pediátrica. Trabalhou 20 anos, depois foi demitida num corte. Agora faz babá. Referências nota 10. Mãos de ouro. Os 2 meus dormiam com ela em 3 minutos. Não estou exagerando. Ana anotou o número e ligou naquele mesmo dia. A voz do outro lado era calma, grave, sem pressa. Dona Glória ouviu, fez algumas perguntas objetivas. Idade do bebê, tipo de alimentação, se havia alergia, qual andar. O elevador funcionava. Combinaram para o dia seguinte de manhã. Ana desligou e pela primeira vez em 3 semanas, sentiu algo parecido com alívio. Dona Glória chegou exatamente na hora marcada. Ana ouviu uma campanhada curta, abriu a porta e viu uma mulher baixa com uma jaqueta bege limpa, cabelo castanho claro cuidadosamente preso num coque, já com uma teia de prata bem visível. Rosto calmo, sem sorriso, mas também sem frieza. Um rosto que não tenta agradar. Simplesmente existe. Nas mãos, uma bolsa de tecido da qual aparecia a borda de um sapato de troca. Dona Glória, disse ela, estendendo a mão. O aperto foi breve, firme e profissional. Ana pode entrar. Dona Glória tirou a jaqueta, pendurou no gancho, trocou de sapato pelos chinelos macios que trouxe consigo e andou pelo apartamento, olhando brevemente ao redor. Não como visita, como especialista. O olhar percorreu o corredor, deteve-se no berço visível pela porta entreaberta do quarto, registrou as mamadeiras no escorredor sobre a bancada da cozinha, a pilha de fraldas limpas na cadeira. Onde posso lavar as mãos? Perguntou ela, logo de início. Ana indicou o banheiro. Dona Glória lavou as mãos longa e minuciosamente, até os cotovelos como cirurgião antes de uma operação. Ana ficou ao lado e, de repente, sentiu uma mola que havia dentro dela se soltar. Uma mola que estava comprimida havia tanto tempo que ela havia parado de percebê-la. Aquela mulher sabia o que estava fazendo. Era visível em cada movimento. Pedro dormia no berço, envolto num cobertor fino. Dona Glória se aproximou, se inclinou, olhou sem tocar, sem acordar. Ficou assim uns 10 segundos, depois se endireitou e disse baixinho: Menino bonito, respira direitinho. Quantas vezes acorda à noite? 3 ou 4, respondeu Ana. Às vezes 5. Está amamentando? Sim, mas o leite nem sempre é suficiente. Completo com fórmula. Dona Glória acenou com a cabeça e fez mais algumas perguntas, curtas, diretas, sem palavras a mais, como em consulta com um bom médico que não precisa que se explique 2 vezes. Depois disse: Mostre-me onde fica tudo. Fraldas, creme, roupa reserva, e vá descansar. Quando ele acordar,
Eu cuido. Ana quis protestar, ficar por perto, supervisionar, mas as pernas a levaram ao quarto. Ela se deitou na cama sem se trocar e mergulhou no sono tão rapidamente como se alguém tivesse apagado a luz. Acordou 3 horas depois com um silêncio incomum, um silêncio quase vibrante. Deu um pulo de susto, correu ao quarto e parou. Dona Glória estava sentada na poltrona junto à janela, embalando Pedro nos braços. O menino dormia com o nariz enterrado no ombro dela. Na mesa havia uma mamadeira vazia. Acordou uns 40 minutos atrás, disse Dona Glória baixinho, sem levantar os olhos. Dei a mamadeira, comeu bem, está tudo certo. Troquei a fralda, tinha uma escocinha, passei creme. Vale a pena comprar outro à base de zinco, seca melhor. Os olhos de Ana arderam, não por causa do creme nem da escocinha, mas porque pela primeira vez em semanas alguém não apenas ajudava, mas sabia como ajudar. Ela acenou, sem confiar na voz, e foi para a cozinha. Fez um chá, sentou à janela. Lá fora, garoa fininha. Carros passavam no asfalto molhado. No quarto estava quente, silencioso, e o bebê dormia nos braços de uma mulher que cheirava a algodão limpo e um pouco a sabonete de jasmim. A partir daquele dia, Dona Glória passou a vir todos os dias úteis de manhã e sair à noite, quando Rafael voltava do trabalho. A rotina se estabeleceu rápido por si só. De manhã, Ana amamentava Pedro, depois o passava para a babá e deitava para completar o sono. Por volta do almoço acordava, tomava banho, às vezes até conseguia secar o cabelo com o secador, o que parecia um luxo incrível. Almoçavam juntas na cozinha. Ana requentava sopa ou cozinhava macarrão. A babá bebia chá com biscoitinhos de rosca que trazia numa latinha de metal. Falava um pouco, mas sem constrangimento. Dona Glória não era do tipo que preenche o silêncio com conversa à toa. Quando falava, era a propósito. Pedro está ganhando bem de peso. Hoje teve cólica. Coloquei uma fralda morna na barriga. Ajudou. Seria bom você sair um pouco ao ar livre. Sua cor não está boa. Ana ouvia e seguia, como se ao lado dela tivesse aparecido alguém a quem ela podia confiar o volante. Às vezes, porém, havia entre elas conversas que iam além do bebê. Certa vez, Ana, mexendo o mingau no fogão, perguntou por educação. Dona Glória, a senhora tem filhos? Um filho, respondeu ela, olhando pela janela. Já adulto, mora no interior, liga aos domingos. E marido? Uma pausa que durou exatamente o suficiente para Ana se arrepender da pergunta. Tive, faz tempo. Não deu certo. Ana não perguntou mais. Mas pelo jeito como Dona Glória às vezes olhava para Pedro dormindo, demoradamente, com uma expressão que não era bem ternura, mas algo mais parecido com saudade do tempo que não volta, Ana entendia que por trás daquele breve "não deu certo" havia uma vida inteira sobre a qual a babá não queria falar. Passou uma semana, depois outra. Ana começou a se recuperar. A cicatriz fechou. As forças voltaram e certa manhã ela se pegou cantarolando no banho. Uma coisa pequena, insignificante. Mas depois de 3 semanas em que ela era uma sombra de si mesma, aquilo era como a primeira flor da primavera, depois de um longo inverno. Já Rafael, com o aparecimento de Dona Glória, começou a mudar. Não de imediato. A princípio eram detalhes que Ana atribuía ao cansaço. Ele chegava em casa, via os sapatos de alguém na entrada. Dona Glória às vezes ficava 5 ou 10 minutos a mais quando Pedro não adormecia. E franzia o rosto como se tivesse provado algo azedo. No jantar podia deixar escapar. De novo essa babá ficou até tarde. Ou, o que é isso? A gente não consegue criar um filho sem estranhos em casa. Ana respondia com paciência. Explicava que depois da cesariana a recuperação era longa, que o médico tinha dito no mínimo 2 meses, que ela precisava de ajuda. Rafael ouvia, mas nos olhos havia algo duro, teimoso, como se o problema não fosse a babá, mas outra coisa. O fato de que no apartamento havia aparecido alguém que podia ver, ouvir, perceber, que podia se tornar testemunha. Certa noite, quando Dona Glória já havia saído,
Rafael estava de pé à janela da sala olhando para ela sair do prédio. Ana entrou com Pedro no colo e viu as costas dele, o pescoço tenso, os punhos cerrados ao longo do corpo. "O que foi?" ela perguntou. "Nada", respondeu ele sem se virar. "Só fico pensando por que um estranho sabe onde ficam nossos documentos, onde ficam os remédios, onde estão as chaves do apartamento." "Ela não sabe onde ficam os documentos. Ela sabe onde ficam as fraldas." "São coisas diferentes, Rafael." Ele se virou. O rosto estava calmo, mas as pupilas estavam contraídas, e Ana por um segundo sentiu um desconforto, aquele que se sente quando se está à beira de algo e ainda não se percebe o que há abaixo. "Só estou cuidando da nossa família", disse ele e sorriu. O sorriso estava certo, adequado, condizente com a situação e completamente vazio. A conversa sobre a procuração aconteceu alguns dias depois. Era noite. Pedro adormecia no berço. Lá fora o crepúsculo se adensava. Rafael estava sentado na cozinha com o notebook, e quando Ana entrou para pegar água, ele fechou a tampa num gesto rápido e habitual e falou: "Olha, estava pensando, para você é difícil andar por aí. Banco, Receita Federal, conta de luz. Que tal eu fazer uma procuração, assim cuido de tudo eu mesmo? Um problema a menos para você." Ele falava com suavidade, com carinho, com um leve sorriso, como alguém que propõe algo evidentemente sensato. "Que procuração?" perguntou Ana. "Geral, para que eu possa resolver todas as questões financeiras em seu nome. Bem, as contas, os pagamentos, se precisar assinar alguma coisa, para você não ter que atravessar a cidade inteira com o bebê." Ana pousou o copo na mesa. Algo dentro dela se inclinou. Não ainda angústia, mas seu pressentimento. Uma sombra de angústia. "Vou pensar", disse ela. "Pensa", acenou Rafael e abriu o notebook de volta. Ela passou uma semana girando as palavras dele na cabeça, buscando a armadilha e não a encontrando porque, na superfície, tudo parecia lógico. Jovem mãe depois de cirurgia, bebê de colo, assuntos que alguém precisa resolver. Razoável, prático. Mas mesmo assim algo a impedia. Talvez aquela conversa sobre o apartamento 3 anos atrás. Talvez a reação dele à recusa, calma demais, como a de alguém que sabe esperar. Uma semana depois, Rafael voltou ao assunto. Dessa vez sem preâmbulos. Simplesmente pôs sobre a mesa da cozinha algumas folhas grampeadas, um formulário impresso, em letras bem diagramadas. Na parte de baixo, uma linha em branco para a assinatura e a data. "Preparei aqui. Dá uma olhada, é tudo padrão." Ana pegou as folhas, leu devagar, deslizando o dedo pelas linhas. Hábito de contadora que ela nunca havia conseguido largar. Primeiro item: direito de movimentar e administrar contas bancárias. Segundo, poderes para comprar, vender e transferir bens imóveis. Terceiro, direito de gerir aplicações financeiras e investimentos. Quarto, poderes para representá-la perante qualquer órgão público ou privado. Não era conta de luz e pagamentos. Era tudo. Toda a sua vida no papel. O apartamento, as contas, as economias, entregue com uma única assinatura. Ana pousou as folhas de volta na mesa. "Não", disse ela. "Como não? Não vou assinar isso." Rafael ficou alguns segundos olhando para ela em silêncio. Depois disse, e a voz ficou diferente, baixa e plana, como uma corda esticada. "Você não confia em mim?" "Confio em você, mas não preciso de uma procuração geral. Se for pagar conta de luz, faço pelo celular." "Ana, sou advogado. Sei o que estou fazendo." "Sou contadora. Eu também sei o que está nesse documento." Houve um silêncio. Rafael se levantou, cuidadosamente recolheu as folhas. Dobrou-as em 4 e as guardou no bolso interno do paletó. Virou-se e saiu para o outro quarto. A porta não bateu. Fechou com um clique suave. E aquele silêncio deixou Ana mais fria do que qualquer grito. Depois daquela conversa, algo invisível se interpôs entre eles como uma parede de vidro. Externamente nada mudou. Rafael continuava indo ao trabalho, voltando, jantando,
Mas desapareceu uma certa leveza que ainda restava. Ele parou de perguntar como tinha sido o dia. Parou de se oferecer para ajudar com o bebê. Fechava a porta do escritório, falava ao telefone tão baixinho que Ana não conseguia distinguir uma palavra sequer. E quando ela entrava, ficava quieto no meio da frase. Dona Glória não perguntava nada. Ela simplesmente não se metia em vida alheia. Era uma de suas principais qualidades. Chegava, trabalhava, saía, mas Ana percebia que algo no comportamento da babá havia mudado. Ela passou a se mover pelo apartamento com mais cautela, mais silenciosamente, a olhar para os lados com mais frequência. Quando Rafael chegava mais cedo e eles se cruzavam no corredor, Dona Glória cumprimentava com um aceno breve e procurava sair logo de lá. Não de medo, mas por aquela sensação conhecida de quem trabalhou muito tempo com pessoas. Quando se percebe que alguma coisa na casa não vai bem, mas não se consegue nomear. Certa vez, guardando as xícaras depois do almoço, Dona Glória parou na pia e disse sem se virar: Ana, não é da minha conta, mas se algum dia precisar de ajuda, não com o bebê, de outro jeito, me avise. Não sou de falar. Ana não entendeu de imediato o que ela queria dizer. Quando entendeu, sentiu ao mesmo tempo um calor e um medo. Calor, porque havia alguém por perto que enxergava. Medo, porque se uma pessoa de fora havia percebido, as coisas não estavam tão bem quanto ela tentava se convencer. Obrigada, disse Ana. Está tudo bem. Dona Glória acenou e não voltou ao assunto. Mas a partir daquele dia, Ana várias vezes flagrou seu olhar, atento, profissional, avaliador. O olhar de uma técnica de enfermagem que passou 20 anos trabalhando com famílias e aprendeu a ler nas entrelinhas, entre as palavras, por trás dos sorrisos que não chegam aos olhos. Os dias passavam. Pedro completou 1 mês, depois 5 semanas, depois 6. Ele crescia, ganhava peso, começava a reconhecer rostos, virava a cabeça para a voz de Ana. Nos braços de Dona Glória se acalmava imediatamente. Para Rafael, olhava com seriedade e desconfiança. Como se mesmo com 1 mês e meio sentisse o que os adultos escondiam por trás das palavras e dos hábitos. Rafael o pegava raramente e segurava com insegurança, os braços meio esticados como quem segura algo frágil que tem medo de quebrar, ou que talvez não queira segurar. Ana não voltava a falar sobre a procuração, nem sobre as ligações estranhas, nem sobre as chegadas tarde. Ela esperava. Não sabia bem o que, mas havia uma sensação de linha de pesca esticada que mais cedo ou mais tarde ia partir. E toda noite, enquanto colocava Pedro para dormir e deitava na cama ao lado do Rafael em silêncio, olhava para o teto escuro e pensava: algo vai acontecer, alguma coisa certamente vai acontecer. Não pode não acontecer, porque do jeito que está agora, não se pode viver. Mesmo que por fora tudo pareça normal, mesmo que a vizinha Dona Valquíria ainda diga: a menina teve sorte. Aquela noite começou como qualquer outra, e foi exatamente por isso que Ana a guardaria na memória com cada detalhe, cada som, cada cheiro. Porque coisas terríveis não chegam com trovões e raios, chegam quietas, de chinelo, com uma xícara de chá na mão. Pedro estava com 6 semanas exatas. Dona Glória chegou como sempre, de manhã. Passou o dia inteiro com o menino, saiu para passear de carrinho no pátio, alimentou-o, deu banho. À noite o colocou no berço, arrumou o cobertor, ficou ao lado até a respiração ficar regular e saiu para o corredor. Ana estava sentada na sala no sofá, navegando no celular, com um ouvido atento ao quarto, hábito do qual não conseguia se livrar, mesmo quando Pedro dormia profundamente. No apartamento estava quente. Lá fora o inverno escurecia cedo. Na cozinha o refrigerador zumbia baixinho. Do quarto vinha o ruído branco do aplicativo que Dona Glória havia recomendado deixar ligado durante o sono. Cheirava a creme infantil, um pouco a batata cozida que Ana havia preparado no almoço, e mais levemente aquele sabonete de jasmim que a babá sempre trazia consigo. "Vou indo", disse Dona Glória aparecendo na porta da sala. "Dormiu bem. Acho que 2 ou 3 horas ele não acorda.
A mamadeira está pronta na geladeira, é só esquentar. Obrigada, Dona Glória. A babá acenou e foi ao corredor. Ana ouvia os sons habituais, o clique do fecho da bolsa, o farfalhar da jaqueta, o toque suave das sapatilhas que eram colocadas no canto. E nesse momento, a porta de entrada se abriu. Rafael. Ana olhou para o relógio. Cedo. Normalmente ele aparecia depois das 9 e na última semana mais perto das 10. Ela ouviu ele cumprimentar Dona Glória com um aceno seco e passar para dentro. Ele estava diferente do de sempre. Não cansado, mas tenso de um jeito específico, contido, com um brilho nos olhos que aparece nas pessoas antes de um momento importante. Pendurou o casaco com cuidado, colocou as botas de modo alinhado. Um detalhe, mas Ana reparou, porque normalmente ele as jogava de qualquer jeito. Tudo nele estava correto demais para uma noite comum. Oi, disse ele entrando na sala. Pedro está dormindo, acabamos de colocar. Ótimo, fique aí, descanse, vou fazer chá. Ana ficou surpresa. Em todas as semanas depois do parto, Rafael nunca havia lhe oferecido chá, nunca havia dito, fique aí, descanse. Mas a surpresa foi passageira, como uma leve corrente de ar, e logo passou. Talvez tenha sido um bom dia no trabalho, talvez a consciência tenha acordado. Ela se recostou na almofada do sofá e fechou os olhos. No corredor, Dona Glória não tinha pressa. Dobrou com cuidado os chinelos de troca, colocou numa sacola, guardou na bolsa, fechou o zíper, vestiu a jaqueta, enrolou o cachecol, tirou as luvas do bolso, deixou cair uma, apanhou, ajeitou, depois sentou no banco e começou a calçar as botas. Amarrou os cadarços com vagar, como era seu hábito, com firmeza, 2 nós, para não desatar no caminho. Na cozinha, a chaleira começou a fazer barulho. Dona Glória ouvia Rafael abrir o armário, o tinir da colher. Sons comuns de cozinha, nada de especial. Ela amarrou uma bota, alcançou a outra e nesse momento levantou a cabeça. Do corredor, pela porta da sala aberta em ângulo, dava para ver um pedaço da cozinha, a borda da bancada, a chaleira, parte da janela. Rafael estava de costas para o corredor. A chaleira já havia clicado. Sobre a bancada havia uma xícara com chá. Rafael olhou rapidamente por cima do ombro, brevemente, bruscamente, verificando se alguém estava olhando. Depois, enfiou a mão direita no bolso da calça e tirou algo pequeno, branco, parecido com um sachê de farmácia. Rasgou com uma mão, despejou o conteúdo na xícara e imediatamente mexeu com a colher. O pacotinho desapareceu de volta no bolso. 3 voltas rápidas da colher e pronto. 5 segundos, não mais. Dona Glória ficou imóvel com a bota na mão. 20 anos numa clínica pediátrica. Ela havia visto de tudo. Mães assustadas, hematomas debaixo de mangas compridas, crianças que se sobressaltavam com vozes altas. Aprendeu a notar o que os outros não notam e a calar sobre o que é perigoso falar. Mas uma coisa é calar quando a situação não está clara. E outra é quando se vê com os próprios olhos alguém colocar algo na bebida da esposa. A esposa que está amamentando ao lado de quem dorme um bebê de 6 semanas. Rafael, nesse momento, pegou a xícara e levou para a sala. Dona Glória ouviu sua voz, suave, atenciosa, falsa. Aqui com hortelã como você gosta. Descanse, você merece. A decisão chegou num instante, não como pensamento, mas como reflexo. Dona Glória se endireitou, pousou a bota no chão e voltou para a sala. Rosto calmo de sempre, sem sombra de pânico. Ah, desculpe, disse ela. Acho que esqueci o cachecol. Estava na cadeira. Ela atravessou o quarto passando por Rafael na poltrona, passando por Ana no sofá, até a cadeira que ficava junto à parede. Não havia cachecol algum, mas isso era irrelevante. No caminho de volta, ela ajustou levemente a trajetória, meio passo para a esquerda, e bateu com o quadril na mesinha de centro, com suavidade, mas com precisão. A mesinha balançou. A xícara, que estava bem na borda, se inclinou e caiu. A xícara de argila bateu no assoalho e se partiu em 2. O chá jorrou para o tapete bege, um tapete caro, que
que Rafael havia escolhido pessoalmente e do qual se orgulhava. O líquido verde escuro com folhinhas de hortelã se espalhou numa grande mancha, sendo absorvida pelas fibras. Um segundo de silêncio. Um só. E então Rafael se levantou de um pulo, e Ana viu o rosto dele e não o reconheceu. Não era irritação, não era contrariedade, era fúria, escura, feroz, desproporcional, assustadora. Assim não se reage a chá derramado, assim se reage a um plano destruído. Você ficou cega, ele gritou, e a voz falhou numa rouquidão. Esse tapete custou uma fortuna. Você sabe o que fez? Dona Glória ficou de pé, imóvel, sem recuar um passo. Braços ao longo do corpo, rosto de pedra. Desculpe, disse ela com calma. Foi sem querer, pago a lavagem a seco. Que lavagem a seco? Chega, pegue suas coisas e saia, não trabalha mais aqui. Ana estava sentada no sofá e não conseguia se mexer. Tudo havia acontecido tão rápido. A xícara, o grito, o tapete, a demissão, que o cérebro não conseguia processar. Sentia vergonha diante de Dona Glória, do grito do marido, do tapete, de tudo, e ao mesmo tempo uma angústia, porque a reação de Rafael era do tipo que não deveria ser. Chá derramado é chá derramado, não o fim do mundo. Não é motivo para gritar com uma senhora como se ela tivesse ateado fogo ao apartamento. Rafael, espera, começou Ana. Foi um acidente. Eu disse que chega. Ele estava parado no meio do quarto, respirando pesado, olhando para o tapete molhado como se visse nele não uma mancha de chá, mas outra coisa, algo que destruía seus planos. Dona Glória foi em silêncio para o corredor. Ana se levantou do sofá e foi atrás, para se despedir, para pedir desculpa, para oferecer dinheiro por aquela noite horrível. A babá já estava colocando a jaqueta. Os movimentos eram precisos, sem pressa. Bolsa no ombro, o cachecol. Aquele mesmo que supostamente não estava na cadeira, enrolado no pescoço. Junto à porta, Dona Glória parou e se virou. Olhou nos olhos de Ana, diretamente, sem piscar, como se olha quando se diz o que é mais importante na vida. Ana, disse ela baixinho, mas cada palavra era nítida como letra impressa. Não tenho o direito de me intrometer na sua vida, mas peço, por favor, verifique esse chá. Recolha o que ficou no tapete, passe o que sobrar na xícara para um vidro e leve a um laboratório. Apenas faça isso, por favor. Da cozinha veio a voz de Rafael. O que ela fica resmungando aí? Que vá logo. Dona Glória se inclinou para mais perto. Ana sentiu o cheiro de sabonete de jasmim e de algo mais. Talvez medo, talvez determinação, porque às vezes eles cheiram igual. Ele colocou alguma coisa na sua xícara, disse Dona Glória quase sem voz, só com os lábios. Do bolso, eu vi. A porta se fechou. O trinco clicou. No patamar ouviram-se passos se afastando, regulares, sem pressa, como os de alguém que fez o que devia e agora vai embora. Ana ficou no corredor. A mão estava na maçaneta, os pés não se moviam. A cabeça estava vazia, como um quarto de onde tiraram todo o mobiliário. E então os pensamentos vieram de uma vez, se empurrando, se sobrepondo. Bobagem. A mulher ficou ofendida com a demissão e decidiu fazer uma última maldade. Disse algo ruim para semear discórdia. Isso acontece. As pessoas se vingam pela humilhação. Mas a voz de Dona Glória não era raivosa nem magoada. Era plana, profissional. A voz com que uma enfermeira diz aos pais: precisam levar a criança a um especialista. Sem emoção, sem drama. Só o fato. Ana voltou para a sala. Rafael estava de joelhos diante do tapete, espremendo a mancha com um pano de prato, resmungando para si mesmo. É por isso que não se deixa estranho em casa. Falei que a gente dava conta. A xícara estava tombada, partida em dois. No pedaço maior, o que não havia virado, sobrava um pouco de líquido. Talvez 2 colheres de sopa, talvez 3. Uma folhinha de hortelã estava grudada na parede interna. Ana pegou a xícara. As mãos não tremiam. Ainda não tremiam. Eu limpo isso, disse ela. Vai, eu mesma cuido. Rafael a olhou de baixo para cima, acenou e se levantou, enxugou as mãos na calça e foi para o escritório, fechando a porta. Ana ouviu ele se sentar na cadeira, o notebook ser aberto.
Ela ficou de pé com a xícara partida nas mãos, pensando rápido, com clareza, como contadora que encontrou um erro no balanço e agora passa os números para entender onde exatamente não fecha. Ana foi à cozinha, tirou do armário um vidrinho de papinha infantil, pequeno, com tampa laranja, com uma cenoura desenhada no rótulo. Despejou com cuidado o resto do líquido da xícara, fechou a tampa, abriu a geladeira, afastou os pacotes de leite, a caixa de ovos, colocou o vidrinho bem no fundo da prateleira de baixo, fechou a porta, lavou as mãos, enxugou no pano de prato e sentou à mesa. O relógio na parede marcava 20 para as 8. Atrás da parede, Pedro respirava tranquilo. No escritório, Rafael falava ao telefone com voz abafada. Ela não distinguia as palavras, só a entonação, objetiva e calma. À noite, Ana não pregou o olho. Amamentava Pedro na madrugada, depois às 3, depois às 5, mecanicamente no piloto automático, como fazia todo dia. Mas entre as mamadas, não dormia. Ficava de costas, olhando para o teto por onde passavam listras de luz dos faróis dos carros lá fora, e pensava, não de forma histérica, não em pânico, mas metodicamente, ponto por ponto, como estava acostumada a trabalhar com documentos. Fatos. Só fatos. Rafael tentou por 2 vezes conseguir uma procuração geral, e as 2 vezes ela recusou. Ele não fez escândalo, não insistiu, simplesmente recuou, mas não desistiu. Recuou. São coisas diferentes. Ele estava irritado com a presença da babá, não porque Dona Glória trabalhasse mal, ela era impecável, mas porque havia aparecido no apartamento uma pessoa que podia ver, ouvir, notar, que podia se tornar testemunha. Ele chegou cedo pela primeira vez em 1 mês e meio, exatamente naquela noite em que decidiu trazer o chá. Chá? Ele nunca havia lhe trazido chá antes, nenhuma vez em todos os anos de vida juntos. Não estava em seus hábitos, não estava em seu jeito de ser. Rafael não era um desses homens que cuida da mulher com pequenos gestos cotidianos. E de repente, uma xícara de hortelã, um sorriso, descanse. E aquela fúria por causa do chá derramado, não pelo tapete. O tapete se limpa. Rafael sabia disso. Ele não gritou porque o tapete estragou. Ele gritou porque o conteúdo da xícara, o que ele havia colocado lá, estava agora sendo absorvido pelos fios do tapete, em vez de ser absorvido por ela. Ana se virou de lado. Rafael dormia ao lado, ou fingia dormir. Respirava regularmente. O rosto na escuridão estava calmo, quase bonito. Ela o olhava e tentava juntar 2 imagens. O homem que um dia lhe emprestou o isqueiro na entrada da faculdade e não se havia imposto, e o homem que havia colocado algo no chá dela, esperando que ela desse o primeiro gole. As imagens não se uniam. Entre elas havia um abismo, e no fundo desse abismo estava um vidrinho de papinha infantil com tampa laranja. Na madrugada, quando lá fora começava a clarear, Ana tomou uma decisão. Não emocional, racional. Ela verificaria. Simplesmente verificaria. Se Dona Glória estava errada, se no chá não havia nada, então pediria desculpa ao marido por suas suspeitas. Mentalmente, em voz alta não faria isso porque ele nunca saberia da verificação. E se ela não estava errada? Ana se levantou, foi à cozinha, abriu a geladeira. O vidrinho estava no lugar, atrás das embalagens. Tampa laranja, cenoura desenhada. O líquido lá dentro estava levemente turvo, esverdeado, com migalhas de hortelã depositadas no fundo, tão pequenino, tão inocente de aparência. Ana fechou a geladeira e ficou encostada de costas na porta. Ficou assim 1 minuto, pressionando as palmas contra o metal frio. Depois, foi amamentar Pedro, que havia acordado. Rafael saiu às 8h30. Ana estava à janela da cozinha, olhando o carro dele manobrar para sair do pátio, contornar o parquinho, piscar o pisca e sumir na esquina. Ficou mais 1 minuto assim, para ter certeza de que ele não voltaria. Depois pegou o celular. Natália atendeu depois do 3º toque, voz sonolenta. Ela trabalhava no laboratório em turnos e hoje devia ter tido o noturno. Natália, sou eu, Ana. Desculpa ligar cedo.
Preciso da sua ajuda. O que aconteceu? Ana sentou à mesa da cozinha. Pedro dormia no quarto. Estava quieto, só o refrigerador zumbia do jeito dele. Ela falou com calma, sem se perder, expondo os fatos como no trabalho, sem emoções desnecessárias, sem suposições. Um chá. Uma babá que viu o marido colocar algo na xícara. Um resíduo que ela guardou. Precisava de análise. Era possível fazer isso? Natália ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse. E a voz dela ficou diferente, alerta, sem rastro de sono. Vem hoje. Quanto mais rápido, melhor, antes que a composição comece a se degradar. Quanto líquido tem? Umas 2 ou 3 colheres, talvez um pouco mais. É suficiente. Vem com o vidrinho do jeito que está, não transfira. Temos cromatógrafo a gás. Faremos um rastreamento completo. Resultado em 2 dias, mas se encontrar algo evidente, aviso antes. Você lembra o endereço do laboratório? Não. Anota. Ana anotou o endereço num guardanapo branco de papel que estava sobre a mesa desde a véspera. Depois desligou e ficou alguns minutos imóvel, olhando para as próprias mãos. As mãos estavam calmas. Isso a surpreendia. Por lógica, deveriam estar tremendo. Mas não. Como se aquela parte de Ana, que era contadora, acostumada a encontrar erros nos números alheios, houvesse assumido o controle e estivesse agindo de forma fria, clara, seguindo um protocolo. Preparar-se levou 20 minutos. Pedro acordou. Ela o amamentou, trocou, colocou no bebê conforto. O vidrinho da geladeira foi envolto num saquinho plástico e guardado na bolsa, entre um pacote de lenços umedecidos e uma fralda reserva. Chamou um aplicativo de transporte. Quando o carro chegou, Ana saiu do prédio e por um segundo parou. O ar de inverno bateu no rosto, frio, com cheiro de chuva fina e escapamento. Pedro, no bebê conforto, franziu o nariz, mas não acordou. O laboratório ficava num centro comercial novo. Portas de vidro, paredes brancas, cheiro de antisséptico. Natália esperava no saguão. Ana não havia quase 2 anos, desde o último encontro de ex-colegas num bar em que todos bebiam e lembravam dos professores. Natália havia mudado, emagrecido, cortado o cabelo bem curto. Na testa, 2 finas rugas que antes não existiam. Mas os olhos eram os mesmos, atentos, inteligentes, levemente irônicos. Agora, porém, sem ironia. Dá cá, disse Natália, estendendo a mão. Ana tirou o vidrinho da bolsa. Tampa laranja, cenoura desenhada, pequenininho, ridículo, infantil. E o que havia dentro não tinha nada a ver com infância. Natália pegou o vidro, olhou na luz, agitou levemente. Tem depósito. Bom, vai ser mais fácil isolar. Em 2 dias ligo. Vai para casa, Ana. Tenta se comportar como sempre. Como sempre. Ana acenou, saiu para a rua e entrou no carro. Pedro dormia. Pela janela a cidade passava, cinzenta de inverno indiferente. As pessoas caminhavam pelas calçadas, carregavam sacolas de supermercado, falavam no celular, riam. Um dia comum para todos, exceto ela. Os 2 dias de espera foram os mais longos da sua vida. Ana fazia tudo como sempre. Amamentava Pedro, lavava fraldas, preparava o jantar. Rafael chegava à noite, comia, assistia à televisão, deitava para dormir. Não mencionava a babá, não tocava naquele episódio. Como se nada tivesse acontecido, como se a xícara não tivesse quebrado, o chá não tivesse se derramado, Dona Glória não tivesse ido embora para sempre. Hannah o observava à mesa do jantar enquanto ele comia, mastigava, se recostava na cadeira e enxugava os lábios com o guardanapo. E se sentia uma atriz numa peça em que todos sabem o texto, menos ela. Sorria quando devia sorrir, respondia às perguntas, passava o sal. E por dentro, contava as horas. Uma vez à noite do 2º dia, Rafael de repente a olhou com atenção e perguntou: "Você está bem?" "Sim, só cansada. Pedro dormiu mal à noite." "Que tal achar outra babá?" disse ele, e algo relampejou rápido em seus olhos, como peixe sob a água. "Uma decente, não uma dessas desastradas."
Talvez. Depois a gente conversa. Ele acenou e voltou para a televisão. Ana lavou a louça de costas para ele e as mãos finalmente começaram a tremer, miudinhas desagradavelmente, de tal forma que ela apertou a esponja com as duas palmas e ficou assim até passar. Natália ligou no terceiro dia de manhã, quando Rafael já havia saído. Ana viu o nome dela na tela e por alguns segundos não conseguiu apertar o botão de atender. O dedo ficou suspenso sobre o círculo verde, como se daquele toque dependesse em que mundo ela iria viver daqui em diante. Ana, disse Natália. A voz estava incomumente séria, sem o "Oi, tudo bem?" de sempre. Os resultados ficaram prontos. Foi encontrado Zolpidem na amostra. O que é isso? Sonífero controlado, usado em casos graves de insônia, vendido somente com receita médica. As farmácias só liberam mediante apresentação de receituário especial. Ana se sentou. Não escolheu onde. Os joelhos simplesmente dobraram e ela foi parar no banquinho à mesa da cozinha. E qual é a dose? Calculando para o volume da xícara, cerca de 40 miligramas. A dose terapêutica é 10, ou seja, uma concentração 4 vezes maior. Com essa quantidade, a pessoa perde a consciência em 15 a 20 minutos. O sono é profundo, de 10 a 14 horas. É praticamente impossível acordar a pessoa. A reação a estímulos externos é mínima. Silêncio. Ana ouvia Natália respirar do outro lado, regularmente esperando. Ou seja, disse Ana, e a própria voz lhe pareceu alheia. Se eu tivesse tomado isso, você teria apagado em 20 minutos e dormido até de manhã, no mínimo. Pedro podia chorar a noite inteira. Você não acordaria. E se nesse momento alguém trouxesse papéis para assinar ou fizesse qualquer outra coisa... Entendi, disse Ana. Natália, obrigada. Entendi. Ela desligou. A tela do celular apagou, e no vidro escuro Ana viu seu reflexo. Rosto cinzento, olhos escuros, lábios comprimidos. Ela se olhava sem se reconhecer. Era outra mulher, aquela que sabe a verdade. Pedro se mexeu no berço e gemeu baixinho. Ana se levantou, foi até ele, pegou-o no colo, apertou-o contra o peito, enterrou o nariz na cabeça quente, inalou o cheiro de shampoo infantil e leite. O menino se acalmou. Agarrou com os dedinhos o decote da camiseta dela. Ela ficou assim por muito tempo, sem contar os minutos. Simplesmente ficou e segurou. Depois colocou Pedro de volta, enxugou os olhos com o dorso da mão e pegou o celular. Doutora Sônia atendeu no primeiro toque. Ela sempre deixava o som ligado. Mesmo à noite, era uma dessas pessoas. Doutora Sônia, sou eu, Ana Melo. A senhora cuidou do nosso processo pelo litígio de construção 2 anos atrás. Lembro de você, Ana. O que aconteceu? Preciso de uma consulta, não de trabalho, de direito de família. É urgente. Posso ir hoje? Uma pausa. Depois, uma voz objetiva e calma. Venha às 2. Traga todos os documentos que tiver. Certidão de casamento, documentos do apartamento e, se houver resultado de algum exame, traga também. Então a espero. Para a doutora Sônia, Ana foi com Pedro no Bebê Conforto, com uma pasta de documentos na bolsa e com a impressão dos resultados da análise que Natália havia mandado por e-mail. O escritório da advogada era pequeno, 4º andar de um prédio antigo, assoalho que rangia, estantes de livros nas paredes, cheiro de café e papel. Do que ora? Sônia, uma mulher de uns 60 anos com cabelo curto grisalho e olhos castanhos e penetrantes por trás de óculos de armação fina, indicou a cadeira com um gesto e escutou durante 15 minutos sem interromper. Quando Ana terminou, a advogada tirou os óculos, limpou-os na borda da blusa e disse: Ana, o que você me relatou é fundamento para ação imediata, mas é preciso agir rápido e com inteligência jurídica antes que ele perceba que você sabe. O que precisa ser feito? Primeiro, registramos no cartório de registro de imóveis uma averbação impedindo qualquer transferência ou oneração do seu apartamento sem a sua presença. Isso se faz em um dia. Segundo, troca de banco. Abra conta em outra instituição. Transfira todos os seus recursos.
Não feche as contas antigas de imediato. Deixe-o pensar que tudo está como antes. Terceiro, lavramos em cartório uma declaração negativa de procuração, impedindo que alguém atue em seu nome sem que você compareça pessoalmente. E quarto, entro com pedido de divórcio com pedido de guarda do filho com você. E uma queixa na polícia? Doutora Sônia refletiu. Pode ser feita, mas primeiro proteja o patrimônio e a criança. Um inquérito criminal é demorado, e enquanto ele tramita, o réu pode tentar movimentar bens se ainda tiver acesso a alguma informação sua. A prioridade é a sua segurança e a de Pedro. Ana acenou. Tudo aquilo soava como instruções de evacuação. Seco, preciso, sem emoções. Que era exatamente isso que ela precisava. Não de compaixão, não de lágrimas, um plano de ação, uma rota de saída. Os 4 dias seguintes, Ana passou como espiã em território inimigo. De manhã, sorria para Rafael, preparava o café da manhã, o despedia para o trabalho e depois, enquanto Pedro dormia, agia. Primeiro dia, cartório de imóveis, requerimento, carimbo, número de protocolo. Segundo, novo banco, abertura de conta, transferência dos recursos, emissão do novo cartão. Terceiro, cartório, declaração impedindo procurações e transações. Quarto, de volta a Docuraia. Sônia, assinatura do pedido de divórcio e do pedido de guarda de Pedro. Durante todo esse tempo, Rafael não percebeu nada, ou não quis perceber. Chegava, jantava, dormia. Uma vez perguntou por que ela não estava arrumando outra babá. Ana respondeu que por enquanto estava se virando sozinha. Ele deu de ombros. A intimação do tribunal chegou 10 dias depois pelo correio, com aviso de recebimento. Ana sabia quando ela chegaria, e naquela noite foi com Pedro para a casa da mãe. Disse que queria mostrar o netinho para ela. Na verdade, não queria estar em casa quando Rafael abrisse o envelope. Ele ligou às 9 da noite. Ana estava na cozinha da mãe. Pedro dormia no quarto ao lado, e a mãe, Lúcia, uma mulher prática e de poucas palavras, sentava ao lado e, em silêncio, acariciava a mão da filha. O celular tocou e na tela apareceu Rafael. Ana atendeu. O que é isso? A voz estava gelada, sufocada, como a de alguém que mal se contém. Que divórcio? Você enlouqueceu? Essa babá te encheu a cabeça? Não, disse Ana. Não foi a babá. Então o que foi? Me explica o que está acontecendo. Ana fez uma pausa, depois disse com voz firme, sem tremedeira, sem raiva. Eu mandei analisar o chá, Rafael. Silêncio. Não uma pausa. Um silêncio. Denso, morto, como uma queda no vazio. 3 segundos. 5. 7. Depois, tut, tut, tut. Ele desligou. Lúcia olhou para a filha. Fez tudo certo, hoje vai dormir aqui. Ana ficou. O julgamento foi 2 meses depois. Rafael veio de terno cinza, com uma pasta de couro e expressão de dignidade ofendida no rosto. Não contratou advogado. Ele mesmo era advogado e se defendeu. Falou com segurança e fluência, como estava acostumado na sala de audiência, em processos alheios. A estratégia era previsível. Depressão pós-parto, percepção distorcida da realidade, babá demitida que, por ressentimento, teria manipulado a jovem mãe vulnerável contra o marido. Chegou a trazer impressões de artigos sobre psicose pós-parto, com trechos marcados e abas coloridas. Ficava convincente para quem não tivesse visto os resultados da análise. Doutora Sônia apresentou à juíza o laudo do exame laboratorial, assinado pela diretora técnica do laboratório e com o número de registro e acreditação do órgão. Zolpidem, 40 miligramas, 4 vezes a dose terapêutica. Parecer do bioquímico responsável, detalhando os efeitos previsíveis daquela concentração no organismo. Ao lado, a doutora. Sônia juntou cópia do e-mail enviado por Rafael a uma consultoria jurídica especializada em direito notarial, uma semana antes daquela noite, pedindo orientação sobre os poderes conferidos por uma procuração geral. Correspondência,
obtida legalmente durante o processo de descoberta de provas. Rafael tentou contestar os resultados. A amostra poderia ter sido adulterada. O laboratório era particular. Não havia garantia de idoneidade. Doutora Sônia apresentou com calma o certificado de acreditação do laboratório junto ao órgão competente, o protocolo de recebimento da amostra com data e horário e o registro da cadeia de custódia do material. Depois acrescentou: se a parte do réu insistir em questionar a prova técnica, estamos prontos a requerer a abertura de inquérito policial por lesão corporal dolosa. Nesse caso, uma nova perícia será ordenada, desta vez sob supervisão judicial. Rafael ficou em silêncio e olhou para a mesa. O divórcio foi homologado 3 meses depois. O apartamento ficou para Ana. Era bem particular dela, herança da avó que Ana havia gentilmente recusado registrar em nome de ambos. Aquela conversa antiga, que no momento da recusa parecia um detalhe insignificante, revelou-se a decisão que lhe salvou a moradia. Rafael recebeu regime de visitas regulamentado, 2 dias por mês, de forma supervisionada, na presença de um responsável indicado pelo juízo. No dia em que a decisão judicial se tornou definitiva, Ana voltou para casa, colocou Pedro no berço e ficou longamente à janela. O pátio estava vazio. Uma noite de inverno, penumbra precoce, lampiões amarelos, o parquinho molhado, o balanço oscilando levemente com o vento. Sobre o parapeito ficava um cacto que ela havia comprado nos tempos de faculdade e que havia sobrevivido a 3 mudanças, um casamento e um divórcio. Ana tocou com o dedo num espinho, pontiagudo, pequenino, real. Depois do julgamento, ela tentou encontrar Dona Glória. Discou o número com o qual ela havia ligado. Toques longos, depois a voz mecânica. O aparelho está desligado. Escreveu para Letícia, aquela amiga que havia recomendado a babá. Letícia respondeu: ai, perdi o contato dela quando troquei de celular. Tenta pela colega. A colega também não ajudou. Acho que ela se mudou. Não tenho certeza. Ana buscou nas redes sociais. Digitava Dona Glória. Acrescentava babá. Técnica de enfermagem. Clínica pediátrica. Apareciam muitos resultados, mas nenhum rosto correspondia ao que ela se lembrava. Um rosto calmo, cabelo castanho com prata, preso em coque, mãos que lavavam até os cotovelos. Uma voz suave junto à porta. Verifique esse chá. Às vezes, ao adormecer, Ana pensava naquela noite, naquele segundo em que tudo se decidiu. Dona Glória estava no corredor, um pé calçado, o outro descalço, e via um homem colocar algo na xícara da própria esposa. Ela tinha uma escolha. Calar era mais fácil, mais seguro, não era problema dela. Falar significava perder o emprego, arranjar um inimigo, se meter em vida alheia. Ela escolheu a segunda opção. Não porque fosse heroína, porque era gente. Os meses passaram. Pedro cresceu. Aprendeu a se virar, depois a engatinhar, depois a ficar de pé segurando a borda do sofá. Ana voltou ao trabalho, primeiro em casa, depois no escritório. Encontrou uma nova babá, uma jovem chamada Camila, estudante de pedagogia alegre e responsável. A vida não ficou fácil, mas ficou real, sem a parede de vidro, sem o silêncio em que se esconde a mentira, sem o chá de hortelã de que não se acorda. Certa vez, quando Pedro já tinha 1 ano e meio, Ana caminhava com ele pelo parque de mãos dadas. Era outono, aquele mesmo mês em que ela um dia havia ficado parada na entrada da faculdade com um isqueiro que não funcionava. As folhas farfalhavam sob os pés. Pedro se esticava para pegar uma castanha, e Ana se abaixou para ajudá-lo. Quando se endireitou, por um segundo, pareceu-lhe que no banco junto ao chafariz estava sentada uma mulher de jaqueta bege, com cabelo castanho preso em coque. O coração deu um salto. Ana apressou o passo, quase correu, mas o banco estava vazio. Talvez a mulher tivesse ido embora. Talvez não houvesse ninguém. Talvez fosse só a luz caindo pelas folhas amarelas sobre o encosto do banco. Ana parou, recuperou o fôlego. Pedro a olhava de baixo para cima segurando a castanha no punhinho.
e em seus olhos escuros havia aquela expressão que os filhos pequenos têm quando não entendem por que a mãe parou no meio do caminho. Está tudo bem, meu filho, disse Ana. Vamos. Ela o pegou pela mão e foi seguindo pela alameda. Atrás as folhas farfalhavam. Na frente, o baixo sol de outono iluminava o caminho, e em algum lugar da cidade, talvez bem perto, talvez longe, vivia uma mulher que um dia voltou para um quarto em busca de um cachecol que não estava na cadeira. Ana nunca encontrou Dona Glória, mas todo ano no inverno, naquele mesmo dia, ela colocava sobre a mesinha de centro uma xícara nova de chá de hortelã. Não para tomar, apenas colocava, ficava ao lado 1 minuto, lembrava, depois despejava o chá na pia, lavava a xícara e ia ler um conto para Pedro antes de dormir. Era o seu pequeno ritual, a sua forma de dizer obrigada a uma mulher que não queria ser encontrada, mas que merecia ser encontrada mais do que ninguém. E às vezes, colocando Pedro para dormir e vendo-o adormecer com calma de confiança, os bracinhos abertos sobre o travesseiro, Ana pensava em como a vida era estranha. O homem que ela conhecia há 7 anos se revelou um estranho, e a mulher que ela conheceu por apenas 1 mês e meio revelou-se a única pessoa que não se desviou, que enxergou e não se calou, que escolheu a segurança de uma desconhecida em vez da própria tranquilidade. E isso provavelmente era a coisa mais importante que Ana havia compreendido durante todo esse tempo. O verdadeiro cuidado não se mede por anos de convivência. Ele se mede por um único segundo, aquele em que a pessoa decide se vai se calar ou falar, ir embora ou voltar, desviar o olhar ou olhar nos olhos e pronunciar as palavras que mudarão tudo. Dona Glória escolheu voltar, e isso pesou mais do que tudo o mais. Obrigado por ouvir esta história. Estivemos com vocês no canal Recanto das Histórias. Desculpem por eventuais erros. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, assinem o canal.